Alô, galerinha da plataforma BioOnline, alô, galerinha do canal BioOnline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e a gente hoje vai fazer aqui uma revisão bem direcionada para os principais problemas ambientais, que é um dos tópicos mais recorrentes no Enem, especialmente quando você tem a ideia de identificar o problema ambiental e, sobretudo, propor ações que venham a mitigar esse problema. Então, se você tem dúvida nesse assunto, após a vinheta, se ligue, problemas ambientais. Alô, galerinha, tudo bem? Então, quando você trabalha com um problema ambiental, existem alguns tópicos que são fundamentais. Primeiro, você entender que nem todo problema ambiental está diretamente associado a uma ação humana. Então, a grande maioria dos problemas ambientais são, de fato, de origem antrópica, mas nem todos têm esse viés, têm essa origem, têm essa causa estritamente humana. Então, nós vamos dividir as nossas aulas em módulos. O primeiro módulo vai trabalhar os problemas ambientais atmosféricos. E eu listei aqui, eu vou citar, a gente vai discutir alguns dos problemas atmosféricos mais importantes e mais cobrados em provas de vestibular. O primeiro deles é o aquecimento global. Então toma muito cuidado porque o aquecimento global está diretamente associado à intensificação do efeito estufa. E quando a gente faz referência à intensificação do efeito estufa, já está claro a ideia de que esse fenômeno é um fenômeno natural. Na verdade, a atmosfera terrestre tem uma camada gasosa, chamada de camada estufa, que ela é transparente aos raios ultravioleta e opaca à radiação infravermelha. Então esses raios infravermelhos eles ficam retidos, o que permite com que tenha uma temperatura satisfatória para a manutenção da vida. Então se não houvesse essa camada estufa e esse efeito estufa, provavelmente a superfície terrestre seria ocupada por uma imensa camada de gelo, o que dificilmente permitiria a existência de vida ou, na verdade, uma vida completamente diferente da que nós observamos hoje. Então é fundamental que você entenda que o efeito estufa é um fenômeno natural e que permite a manutenção da biodiversidade no planeta Terra. Com o passar dos anos, e especialmente a partir da emissão de alguns gases chamados de gases estufa, destacando-se nesse contexto gás carbônico, metano, CFC, a espessura dessa camada estufa aumentou e, consequentemente, a retenção de raios infravermelhos também aumentou. Esse aumento da retenção de raios infravermelhos, que são ondas de calor, vem provocando esse aquecimento global, esse aumento da temperatura do planeta. Então, veja, sempre quando você trabalha problemas ambientais de uma forma geral, é importante você destacar a causa dele. Então, a intensificação do efeito estufa, qual é a causa? Emissão em excesso de gases como o CO2, metano, CFC. Quais são as consequências? Aumento da retenção de raios infravermelhos e aumento da temperatura do planeta. Quais são as propostas que você tem para mitigar esse problema ambiental? Isso é importante. Uma delas é você aumentar as áreas verdes, porque se eu aumento as áreas verdes, eu intensifico o processo fotossintético. E a gente sabe que a fotossíntese está diretamente associada à retirada desse carbono na forma de CO2 da atmosfera. Esse sequestro biológico de carbono nada mais é do que a transformação do CO2 em matéria orgânica. Isso que nós chamamos de fixação do carbono na presença de energia luminosa. Inclusive, a utilização desse processo fotossintético a partir de aumento de áreas verdes de plantas que são interessantes podem gerar biomassa e essa biomassa gerar combustível. Então aí eu tenho a ideia dos biocombustíveis. Qual é a vantagem dos biocombustíveis? Além de eu substituir a queima dos combustíveis fósseis, que é o petróleo e seus derivados, que emitem muito CO2 para a atmosfera, eu tenho uma forma mais equilibrada, porque esse gás carbônico que é emitido em menor quantidade comparado com a queima dos combustíveis fósseis, ele é reaproveitado no processo fotossintético. Então a ideia aí, pessoal, não é você eliminar o processo de liberação de CO2, mas acima de tudo reduzir a emissão desse gás. Então os biocombustíveis são fundamentais. O aumento das áreas verdes são essenciais nesse processo. É fundamental que você tenha isso bem claro no dia da sua prova. A substituição das matrizes energéticas, a substituição da queima dos combustíveis fósseis por outras políticas energéticas menos agressivas, com menor liberação de poluentes, com menor liberação de gases, especialmente CO2, é fundamental nesse contexto. Então, esses problemas, ou na verdade o aquecimento global, pode ser solucionado ou mitigado por meio dessas ações que a gente pode desenvolver. Um outro problema ambiental atmosférico é a chuva ácida. A chuva ácida está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos parques industriais, com a liberação de grandes quantidades de gases contendo nitrogênio e enxofre. Esses gases reagirão com o vapor de água formando ácidos e há essa precipitação ácida. Essa chuva ácida, ao chegar ao ambiente terrestre e ao ambiente aquático,
reduz o pH. Essa redução do pH vai ser responsável pela redução da biodiversidade, porque nem todas as espécies suportam variação de pH, e também a destruição de patrimônios. Isso foi observado na Grécia, algumas estátuas elas começaram a sofrer com esse problema da chuva ácida, inclusive gases que sequer eram liberados no parque industrial grego e sim em outros países mais desenvolvidos na Europa, acabavam reagindo com o vapor de água e ocorrendo então esse nível de precipitação ácida significativo nessa região. Então, dois problemas ambientais que eu destaco agora corresponde à intensificação do efeito estufa e ao processo de chuva ácida. Agora fique ligado que a gente vai comentar sobre outros problemas ambientais atmosféricos. Então, galerinha, dando continuidade aos principais problemas ambientais atmosféricos, a gente pode destacar alguns que também já foram cobrados em prova, com menor frequência quando comparado com a ideia da intensificação do efeito estufa, mas não deixam de ser importantes. Um deles é o buraco na camada de ozônio. Não esqueçam que o ozônio é uma camada gasosa que é interessante sob elevadas altitudes, porque ele atua como filtro da radiação ultravioleta. E aí tem um detalhezinho interessante. Quando há emissão de uma grande quantidade de CFC, atenção para esse detalhezinho, porque o CFC é o famoso gás freon, o cloro do CFC ele reage com o ozônio formando gás oxigênio e óxido de cloro. Por isso que muitos dizem que de fato o ozônio não seria destruído e sim transformado em gás oxigênio pela reação do cloro do CFC. Então a camada de ozônio de fato ela não é destruída, ela vai ficando cada vez mais fina. E ficando mais fina acaba passando, essa redução da espessura, ela acaba permitindo maior incidência de radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta chama a atenção, porque é uma radiação de curto comprimento de onda e de elevada frequência, favorecendo assim a ocorrência das mutações. E algumas dessas mutações que acontecem sob influência da radiação ultravioleta também podem promover hiperplasia e formação de tumores, de câncer, com redução também da biodiversidade. Então toma muito cuidado com o papel da camada de ozônio. A camada de ozônio é um filtro para a radiação ultravioleta. Então a redução da espessura em função da liberação de CFC vem de uma certa maneira promovendo ou permitindo maior passagem dessa radiação ultravioleta. Aí tem um detalhe interessante que alguns alunos sempre perguntam sobre os protocolos. Toma muito cuidado porque o protocolo que regulamenta a liberação de CFC não é o protocolo de Kyoto, é o protocolo de Montreal, de 1987. Então, no final da década de 80 já começaram a regulamentar, permitiu solicitar a substituição de outros gases para atuarem como propelentes em substituição, a utilização de outros gases em substituição à utilização do CFC. Então só vamos ficar bem atentos a essa ideia. O protocolo de Kyoto ele regulamenta as emissões de CO2 e está associado ao problema chamado de aquecimento global. Um outro problema atmosférico que a gente sempre tem que citar, pessoal, é a liberação de monóxido de carbono. Então o monóxido de carbono ele é derivado, ele é produzido pela queima parcial dos combustíveis fósseis. E esse gás, quando você inala, ele se liga à hemoglobina e forma um composto altamente estável chamado de carboxiemoglobina. A carboxiemoglobina, ela por ser de alta estabilidade, ela reduz a oxigenação dos tecidos, a disponibilidade de gás oxigênio para os tecidos, levando a quadro de asfixia. É justamente o monóxido de carbono que é determinante para você mensurar a qualidade do ar. Então, se o nível de monóxido de carbono está muito alto, significa dizer que a qualidade do ar está ruim ou péssima, podendo causar náuseas, tontura, desmaio e, dependendo da quantidade de monóxido de carbono inalado, até a morte do indivíduo por asfixia. Um outro problema também atmosférico que a gente cita é a radioatividade, os acidentes nucleares com liberação de uma grande quantidade de isótopos radioativos. Esses isótopos radioativos eles podem se comportar como alguns elementos químicos presentes no nosso corpo. Por exemplo, o estrôncio 90 se comporta como cálcio. O iodo radioativo vai influenciar a tireoide. Então, quando você entra em contato com essas substâncias, com esses compostos, com esses isótopos radioativos, aumenta a chance de ocorrer mutações e, consequentemente, morte, aumenta a incidência de câncer, etc. Fiquem atentos a uma situação importante. Não esqueçam que essas mutações que nós adquirimos quando em contato com o tipo de radiação, ela pode ou não ser herdável. Ela será herdável se ela ocorrer na linhagem germinativa, porque às vezes, caso as mutações ocorram na linhagem somática, células que não formam gametas, esse tipo de mutação não vai ser transmitido à descendência. Anotou os principais problemas ambientais
atmosféricos. Então, quem ficou comigo até o finalzinho da aula, pessoal, não deixe de acessar minha plataforma www.bionline.com.br e mais ainda, utilize o cupom REVISãoBio e lá você vai ter acesso a todo o meu conteúdo de forma gratuita, com aulas, com material, etc. Então, fique ligado aí na plataforma BioOnline.